E aí, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula de matemática. Essa semana nós vamos revisar tudo que nós aprendemos sobre sólidos geométricos. Eu deixei para você um vídeo preparado com as explicações das dúvidas que mais surgiram. Então eu juntei as dúvidas e eu fiz um vídeo especial para você. Então confere aí no seu material. Agora vamos fazer o seguinte? Abre comigo a sua tarefa de hoje. Na verdade, a tarefa da semana, a professora vai explicar. E nós vamos fazer o seguinte. Vamos corrigir. Tem aí a correção. E você vai fazer comigo. Atividade 1, você vai dar nomes. Era para você ter dado nomes aos sólidos, às planificações que estão aí. Então, a primeira planificação, estava mostrando a planificação de um cilindro. A segunda era um prisma pentagonal. Por que pentagonal, professora? Porque ele tem, uma das bases dele é um pentágono, tá? E a terceira é uma pirâmide triangular, também porque a base dela é um triângulo. Atividade 2, você iria ver, né, o que aquela menininha estava fazendo, e ela recortou, e a letra A fala assim, ó, quantas faces essa pirâmide tem? Essa pirâmide tem 5 faces. Ela tem 4 triângulos e o fundinho dela é um quadrado. Então, ela tem 5. Agora, que forma tem a base dessa pirâmide da atividade 2? A base dela é um quadrado. E ela tem, as faces dela são triângulos. Você consegue observar pela imagem que tem aí. Agora nós temos a atividade 3. A atividade 3, a imagem 1 está de baixo, está na segunda imagem. É uma pirâmide, está na última imagem. É uma pirâmide triangular. A imagem 2 é a segunda imagem, é uma pirâmide quadrangular. E aqui na atividade 4, você vai colocar da pirâmide quadrangular. Qual é o nome? Pirâmide quadrangular. Quantas vértices? 5. Quantas arestas? 8. Quantas faces? 5. O cilindro? Cilindro tem 0 de vértices, 0 de arestas e tem 2 faces. Certinho? Vamos lá então? A esfera. A esfera tem 0 vértices, 0 arestas e tem uma face que aqui você consegue enxergar ela. O cone, ele tem uma vértice, que é a união dos pontinhos que tem em cima. Ele tem 0 arestas. E ele tem 2 faces. O cubo, ele tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Vamos para a próxima? Agora, na aula 2, que é do mesmo dia, você vai fazer desenhos de corpos redondos de um lado e um prisma do outro lado. Lembrando que prisma são figuras, são formas geométricas que possuem retângulos ou quadrados, ok? Por exemplo, uma pirâmide, ela não é, tá? Ah, pirâmide quadrangular, ela tem um quadrado embaixo, mas ela não é, tá? Ela não é porque ela possui triângulos, então ela não é, tá bom? Então, vamos lá. Na aula 3... Aula 3, quarta-feira, dia 13, você vai observar essa tarefa e você vai marcar um X na resposta certa. Quais são as caixas mais vendidas para colocar bombons? Então, você vai ler e você vai responder essa tarefinha aí. A atividade 3 é uma atividade sobre planificação. Lembra que planificação você já estudou, nós revisamos. Então, você vai observar e vai ver qual é o aluno que recebeu a planificação das pirâmides. São 2 alunos que receberam, então fica de olho aí. Vamos para a próxima, atividade 4. Atividade 4 fala que a Mariana colocou diferentes figuras numa página de seu caderno, como tem os desenhos. Essa figura, o que essas figuras têm em comum? O que elas têm de parecido, de semelhante? Você vai ler e vai responder. Uma resposta certa, lembra disso, tá bom? A atividade
4, você vai observar as imagens abaixo, elas estão com o nomezinho bem bonitinho delas ali, e você vai escrever qual delas é um corpo redondo. Lembrando que corpo redondo é o que tem curvas. Eu acho que eu sou um corpo bem redondinho. Muitas curvas. Vamos lá? Continuando. Atividade 6 é o seguinte. Você vai observar esses sólidos. E mais uma vez, você vai escrever qual deles são corpos redondos. Você percebeu que existem várias atividades sobre corpos redondos, mas de formas diferentes? Para você perceber que existem várias formas de fazer a mesma pergunta, para fixar bastante na nossa mente, para a gente nunca mais esquecer. Então, vamos para a próxima? Na nossa atividade da aula 5, é bem simples. Você vai pegar o seu livro de matemática, página 192, e você vai fazer as tarefas que estão lá. As tarefas dessa página são tarefas bem simples, são atividades de revisão. E o mais interessante é o seguinte, que aquelas tarefas foram tiradas de provinhas, de provas. É bem legal. Então, é como se você estivesse fazendo uma prova. Mas você, claro, pode utilizar aí seu livro, pode utilizar as atividades que você já fez no caderno, não tem problema, você pode colar, tá bom? Tem uma excelente aula, tem uma excelente semana de estudos. Um forte abraço e até a próxima aula!